Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando início hoje à conferência número 3 de Monsenhor Tihamer Toth, bispo húngaro, autor deste livro maravilhoso, A Igreja Católica, o tema agora é A Igreja de Cristo é Santa. Por que podemos afirmar isso com tanta convicção? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi a santidade encarnada, a tal ponto que seus inimigos, os mais terríveis, não lhe puderam exprobrar, uma palavra aqui diferente, difícil. Exprobrar quer dizer censurar, criticar, repreender. Um só defeito. Ele perguntou, de fronte erguida a seus inimigos: quem de vós me acusará de pecado? Ou me arguirá de pecado? Conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Todos lhe escutaram a pergunta sem dizer uma única palavra. Ninguém lhe respondeu, ninguém podia acusá-lo de pecado. Por isso, uma oração da Igreja Católica diz: Cristo igual a nós, exceto no pecado. É natural que a Igreja, que teve um santo fundador, também seja santa. É natural que se deva aplicar palavra por palavra à verdadeira Igreja de Cristo o elogio entusiasta pronunciado por São Paulo a respeito da Igreja, conforme relatado na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, onde lemos: Cristo amou a Igreja e entregou-se a si próprio por ela, a fim de santificá-la, depois de havê-la purificado na água batismal, para fazê-la surgir diante de si, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nada de semelhante, porém santa e imaculada. Então são as palavras de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, que se aplicam perfeitamente à Igreja de Cristo. Consoante as palavras do apóstolo, a Igreja de Cristo deve ser santa. Eis-nos, pois, em presença da questão, saber se as palavras de São Paulo convêm à Igreja Católica. Na nossa última instrução, ocupamo-nos da primeira marca da verdadeira Igreja de Cristo, a unidade. Nesta, agora, estudaremos a segunda e perguntaremos: temos o direito de dizer que na nossa Igreja se acha a base da nossa religião, ou esta segunda marca, a santidade? Daremos 3 respostas a esta questão. Chamamos a nossa Igreja de santa porque, primeira, o seu ideal moral é santo. Segundo, os meios com que ela nos ajuda a atingir esse ideal são santos. E terceiro, sempre houve e sempre haverá santos entre os seus membros. Então, será que temos o direito de chamar a base da nossa religião simplesmente de a Igreja, porém de a Santa Igreja? Então, esses serão os 3 pontos abordados. O primeiro, o seu ideal moral é santo. O segundo, os meios com que ela nos ajuda a atingir esse ideal são santos. E o terceiro, sempre houve e sempre haverá santos entre os membros da verdadeira Igreja de Cristo. Então, vamos aqui ao primeiro ponto. O ideal moral da Igreja é santo. Nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é
perfeito, disse o nosso Senhor. E o objetivo único da Igreja Católica é ajudar os homens a cumprirem esse mandamento de Cristo. Porque a santidade engloba tudo o mais. Examinemos se não é o mais alto ideal de santidade de vida que a Igreja ensina e exige. Então, o que exige a Igreja Católica de seus membros? Uma vida moral pura. Uma responsabilidade pessoal para todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Uma vida eterna merecida por uma vida terrena vivida honestamente. A subordinação de todos os interesses terrenos à vida eterna. O refreamento das paixões dentro do quadro das leis divinas. O respeito do matrimônio, da mulher, dos filhos. O trabalho e a fidelidade ao dever. O sentimento da própria responsabilidade. A obediência. O respeito da autoridade e assim por diante. Estas expressões não cerram ou não agrupam o ideal moral mais elevado ensinado pela Igreja? Sem dúvida que sim. E que ousadia, novamente, por assim dizer, que audácia manifesta a Igreja Católica sobre esse ponto? Como ela persiste imperturbável e sem transigências ao lado das leis penosas do ideal moral cristão. Realmente as leis da Igreja não são fáceis de cumprir. São penosas, elas exigem esforço, exigem sacrifício. Suporta por causa disso a censura de ser atrasada, entre aspas. E por essa mesma razão enfrenta a impopularidade. A Igreja ousa não ser moderna. Nosso Senhor Jesus Cristo não permite a ruptura de um casamento válido. E hoje em dia, só a Igreja Católica ousa proclamá-lo com firmeza perfeita. Vou fazer uma breve pausa aqui na consideração de Monsenhor Thiriamer para fazer algumas considerações. A forma santa com que a Igreja Católica encara o casamento, o matrimônio. É um dos 7 sacramentos da Igreja, o matrimônio. O que acontece? O que nós percebemos nas outras religiões, de uma forma geral, por exemplo, na religião muçulmana, eles aceitam até mesmo a poligamia. O homem pode ter várias mulheres. Nas religiões cristãs evangélicas, de uma forma geral, é permitido o divórcio. Então você se casa uma vez com a sua esposa, não é? Aquela esposa da sua juventude que a Bíblia chama, mas se houver algum problema você pode se divorciar dela. E aí depois você se casa de novo com outra pessoa. Isso acontece bastante. Mas na Igreja Católica não é assim. O matrimônio deve ser único, eterno. A pessoa não tem o direito de se divorciar e se casar de novo. A Igreja nunca aceitou nem o desquite, que foi assim que começou aqui no Brasil, uma nação muito católica, começou com o desquite, que era como se fosse um pré-divórcio, e depois o divórcio em si, a separação de fato. Então, a forma como a Igreja Católica leva a sério o sacramento do matrimônio é uma prova contundente de que ela realmente deseja esta santidade, pregada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu fundador, o mais santo de todos, o santo dos santos. Quem é Deus? Deus é o Santíssimo. Por isso que diz o Santíssimo Sacramento do altar, porque é o próprio Deus que está ali. É nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, em sangue, em alma e em divindade. Então, o Santíssimo Sacramento do altar
mostra também que o matrimônio deve ser santo. Então, as leis da igreja, elas são sérias, são corretas, são puras, são verdadeiras, como São Paulo disse, para considerarmos todas estas coisas. Então, esta seriedade do matrimônio, eu vi pessoalmente na minha anterior religião, como era diferente, porque se encarava dessa forma que acabei de mencionar aqui. Você pode ter um divórcio, você vai até ser expulso, mas se você fica um ano fora, depois você volta, se casa com outra, você aceita. Você vai ser ancião de novo, você vai ser servo ministerial, você vai ser pioneiro, betelito, o que você quiser. Porque o divórcio é aceito, é a verdade. O divórcio é aceito entre a Testemunha de Jeová e entre muitas religiões evangélicas. Mas na Igreja Católica o divórcio não é aceito. Porque Nosso Senhor proibiu o divórcio. Ele proibiu. Os fariseus, os saduceus perguntaram, mas Moisés deixou. Jesus falou, eu sou maior do que Moisés. Eu sou Deus, eu estou aqui, estou falando para vocês. Moisés deixou por uma razão específica. Eu agora não estou deixando mais. E pronto. É assim que funciona. Então, quem leva a sério esse sacramento do matrimônio, esse mandamento de Cristo? Ele disse, eis que algo maior que a lei está aqui. Vocês não ouviram isso na lei, mas agora eu estou dizendo para vocês outra coisa. Ou seja, ele é maior que a lei. Quem é maior que a lei? Deus, o próprio Deus. Então Jesus, como Filho de Deus, como Deus que se fez carne e habitou entre nós, assumiu a nossa humanidade para que nós pudéssemos assumir depois a sua divindade. Desde que levássemos aqui, nesta terra, neste vale de lágrimas, nesta peregrinação, porque aqui não é a nossa pátria está no céu, lá é o nosso verdadeiro lar. Por isso que o próprio Cristo disse, tão bonito, em São João, capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradias, e eu vou para preparar para vocês um lugar. Ou seja, os cristãos são do céu. Os verdadeiros discípulos de Cristo são do céu. Não são desta terra. Então, este respeito ao matrimônio, este respeito à lei de Deus, à lei de Cristo, nós encontramos perfeitamente dentro da Igreja Católica. Bem, além da questão do matrimônio, outra questão muito defendida pela Igreja é a questão do aborto, né? Então, o Monsenhor continua aqui dizendo, ela ousa defender a vida do filho que ainda não nasceu, a pureza da vida conjugal, e a onda das teorias em moda não a faz renunciar a essa doutrina. Não, imagina, há 100 anos atrás, né, já tinha o comecinho dessas teorias que hoje estão aí. Ideologia de gênero, e aborto, legalização das drogas e assim por diante. Já se encontrava um pouquinho lá. Mas hoje está muito escancarado, né? Hoje está em qualquer programa de televisão, qualquer filme, em qualquer desenho animado, até para coisas para crianças, eles colocam essas ideologias. Mas a igreja não aceita. Não aceita e continua condenando. Mas alguém pode dizer, mas o Papa Francisco falou não sei o quê, o bispo tal falou isso, o cardeal tal falou aquilo. Bom, cada um é responsável pelas suas palavras, né? Nosso Senhor disse, pelas suas palavras você será condenado, ou você será justificado. Então tome muito cuidado com o que você diz. Tome muito cuidado com o que você apoia. Então, independente do seu cargo, da sua posição dentro da hierarquia da igreja, a pessoa vai responder pelas suas palavras, por todas elas, uma por uma. É isso que Nosso Senhor deixa muito claro nos evangelhos. Em várias das suas ilustrações, teve uma que ele falou assim, você não vai sair dali até pagar a última pequena moeda. Pelas suas palavras, você será declarado justo ou será condenado. Então, a igreja sempre foi contra o aborto, sempre foi. E continua sendo. Temos declarações do próprio Papa Francisco recentemente condenando o aborto. Reconhecemos que muitas vezes
ele fala coisas que podem até ser ambíguas ou ter um duplo sentido, um duplo significado. Aí é outra história, é outro porém, é um outro assunto mais profundo. Não é o caso aqui. Nós queremos simplesmente defender que a Igreja Católica sempre foi a favor da lei de Cristo, defendendo o matrimônio entre um homem e uma mulher, os filhos, a família, a liberdade, a pátria, a tradição, a propriedade. Então, tudo que sempre foi caro aos judeus e aos cristãos, a Igreja Católica sempre defendeu. E continuará defendendo. Mesmo que alguns de seus prelados, de seus líderes importantes, às vezes podem dizer coisas dúbias, né? Ou coisas complexas, e às vezes a maioria das pessoas não se aprofunda para entender aquilo a sério. Bem, mas o que é que dá força à igreja para ter essa posição? A consciência da sua missão, a consciência de que hoje em dia ela ainda tem a mesma tarefa que sempre teve há 19 ou 20 séculos atrás, ou seja, santificar a humanidade. Isto e não outra coisa. Então, que nós, nesta primeira parte, ainda temos mais 2 ou 3 para seguir, né, nesta conferência número 3, o ideal moral da igreja é santo, como a igreja sempre defendeu a vida moral pura, o matrimônio, a vida dos filhos, que a vida começa na concepção, houve a concepção, começou a vida. A partir dali é aborto. É aborto. Aborto é uma palavra, ela minimiza o que realmente é. O que é o aborto? Aborto é você matar o seu filho dentro da barriga da sua mãe. É isso que é aborto. Assassinato de um bebê indefeso. Quem é o mais inocente ser que pode existir na Terra? O bebê que acabou de ser concebido. Ele não sabe de nada, ele está ali, ele é um dom de Deus, é um presente de Deus. Onde está o Espírito de Deus, ali a vida. Então, se foi formada uma vida, o Espírito de Deus está ali. Peter Crift, um filósofo que era protestante, se tornou católico, ensina isso belamente num dos seus livros. Então, aborto é matar um inocente, no lugar onde ele deveria se sentir mais seguro. O ventre da sua mãe, a barriga da sua mãe. É o lugar ali que é só dele, ele deveria se sentir mais seguro ali. Aí o que vai? A criatura vai e mata essa criança. Toma remédios, toma químicas, toma isso, toma aquilo. Às vezes a gravidez avança, o bebê vai se formando, e aí eles cortam a criança lá dentro do ventre da mãe. É um assassinato. É um crime hediondo. Deveria ser punido de forma exemplar. Mas as leis hoje no mundo, não, é permitido, é questão de saúde pública, tem que ser permitido o aborto, nossa. Por isso rezamos em cada Santa Missa: Vinde, Senhor Jesus.